Graça e paz. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 22 e 23. Vamos ouvir aí as palavras de Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Neste texto, Jesus adverte as pessoas que professam conhecê-lo como Salvador, como Senhor, mas nunca foram salvos da iniquidade. Notadamente, esses muitos a quem Jesus se refere se envolveram com o nome dele, porque o texto mostra a expressão em teu nome 3 vezes. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, essas pessoas se envolveram com o nome de Jesus. Mas, mesmo assim, foram rejeitadas por Jesus. E por quê? Por que que essas pessoas, esses muitos, foram rejeitados por Jesus? O finalzinho do versículo 23 mostra o motivo, a razão, a causa dessa rejeição. Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses muitos jamais sonharam, jamais pensaram, eu acho, em ser banidos por Jesus. Afinal, eles eram religiosos extraordinários, religiosos com muitos feitos, com muitas realizações, mas foram rejeitados. É assustador, irmãos, é assustador. Essas pessoas jamais pensaram em ouvir essas palavras de Jesus, palavras terríveis. E a causa de tudo, da rejeição de Jesus, é a iniquidade. Estamos aqui diante de algo muito sério, que todos nós somos portadores dessa iniquidade e precisamos de libertação, precisamos de salvação disso. O que é a iniquidade e quando ela começa? No Salmo 51, no versículo 5, eu nasci na iniquidade,
e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui diz onde começa. Eis que em iniquidade eu fui formado. A versão dele disse: eu nasci assim. Ela começa na concepção. Em pecado me concebeu minha mãe. E dessa situação inexorável inspirou a oração de Davi. Aí no versículo 10. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus fez Davi perceber que ele estava perdido e que não havia outro jeito para ele senão apelar para o Senhor realizar um milagre nele. E esse não é o caso apenas do salmista, é o caso de todos nós. Nós também nascemos com a mesma natureza, envolvidos na mesma iniquidade e pecado. A palavra coração, aí no texto que foi lido, tem um sentido moral e não físico, e tem a ver com a vida e com a natureza espiritual da pessoa, do ser humano. A partir do pecado, ficou estabelecido no ser humano esse coração perverso, coração mau, corrupto, enganoso e pecaminoso, que é a natureza pecaminosa do ser humano. E para nos salvar disso, dessa natureza, dessa iniquidade, dessa distorção que é a nossa natureza, Jesus veio. E Ele veio com a finalidade de nos salvar. Deus tem uma proposta. E a proposta de Deus está lá em 36 de Ezequiel, 26 e 27. Deus tem uma solução perfeita para o nosso coração iníquo, perverso, contaminado. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está propondo trocar o nosso coração. Por quê? Porque é a nossa maior e mais urgente necessidade. Deus prometeu trocar o nosso coração. Ele não prometeu remediar o nosso coração velho. Ele promete fazer uma troca. Deus não prometeu aperfeiçoar o nosso velho coração, a nossa velha natureza. Por quê? Por que Deus não tem reparos para o nosso coração? Porque o nosso coração, ele é terrivelmente depravado. E não tem jeito de reparar isso. Não tem reparos, melhoras. Deus, ele não faz experimentos com a gente. O coração
empedernido, coração duro, perverso, tem que ser substituído, tem que ser trocado. E Deus veio para fazer isso em Cristo Jesus. E qual foi o procedimento de Deus? Primeiro, Cristo nos colocou em seu corpo, na cruz, e com ele nós fomos crucificados. Segundo, uma vez em Cristo, identificados com ele, ele nos levou a morrer com ele. Com ele nós morremos. Dessa maneira Deus extraiu, tirou, cortou fora o nosso velho coração. Em terceiro, Deus, ao ressuscitar o seu Filho, nos ressuscitou juntamente com ele, dando-nos da sua vida e mais, bem mais, porque ele próprio vem viver em nós a vida que ele é, porque ele é a vida, e ele vive em nós a sua vida justa e santa. Então, irmãos, não importa o quanto religioso uma pessoa é, sem o coração novo, ela está perdida. Porque esse coração está envolvido na iniquidade. E essa iniquidade tem a ver com algo interno, não é algo externo. Tem a ver com a perversidade, com a maldade da pessoa, com o velho homem, com a velha natureza. Isso é iniquidade. A iniquidade tem tudo a ver com a perversidade, com a maldade, com o velho homem, com a velha natureza, com algo interno, estragado, torto, deturpado, que a pessoa nasce. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí Jesus mostrando que ele veio mesmo para nos purificar de toda a iniquidade, quer dizer, não ficou nada em nós. E ele fez isso com um objetivo, que ele diz aí que para nos remir de toda a iniquidade, nos purificar de toda a iniquidade, para si mesmo. É para si mesmo, ele fez isso para que ele pudesse morar em nós, para que ele pudesse nos ocupar. No Salmo 119, versículo 133, vamos ver lá o que diz a respeito da palavra de Deus e da iniquidade. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. É verdade. Não nos domine iniquidade alguma. Só tem um jeito, Só tem um jeito da iniquidade não nos dominar, se Deus nos firmar na palavra dele, e ele vai nos firmar naquele ponto que mostra que Deus nos purificou de toda a iniquidade, nos fez morrer para isso. Finalizando o chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, um sermão longo de Jesus, finalizando esse sermão, Jesus propõe um compromisso tipo tudo ou nada aos seus ouvintes. É um chamado a uma escolha radical. Jesus pede um posicionamento, uma tomada de decisão que envolvia o próprio Jesus. Jesus diz algo, propõe algo que vai chamar a atenção do povo
daquele pessoal e também deixar o pessoal bem preocupado. Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ele está propondo um compromisso que envolve ele mesmo e bem radical. A palavra para a porta aí é realmente para a porta estreita. Porta estreita, pequena. E ninguém gosta de porta estreita, pequena. Se a porta é estreita, pequena, a tendência já é nem olhar, né? A tendência já é nem olhar aquela porta. Se é estreitinha. A porta, quanto mais estreita, menos confortável é. Quanto mais larga, mais confortável, mais chamativa, convidativa ela é. E as pessoas que estavam ouvindo esse tipo de conversa, esse tipo de fala, de mensagem, se sentiram, eu acredito, pouco interessados. Jesus não estava atrás de seguidores superficiais, de qualquer jeito, sem convicção, sem compromisso com ele. Jesus, ele não está fazendo um apelo ali às emoções, um apelo irresponsável, né? Jesus estava dizendo aos seus ouvintes, aquelas pessoas, que elas tinham que tomar uma decisão tipo tudo ou nada, porque envolvia Jesus, porque quando o assunto é Jesus, é tudo ou é nada, ou é 100% ou não é nada. Então, em outras palavras, Jesus estava assim dizendo o seguinte: vocês acham que vão ganhar a vida eterna sem a libertação do pecado? Vocês acham que vão ser salvos e participar do reino de Deus entrando pela porta larga e espaçosa? Mas não vão mesmo. E Jesus fala aí no imperativo, né? Entrai pela porta estreita. Você precisa entrar mesmo. Se não quiser, não entra. Mas você teria que ter entrado. É por isso que vai ser condenado. Porque não é assim, como um convite. Eu convido você para ir almoçar em casa. Olha, domingo eu vou fazer um almoço em casa e convido todos vocês. Aí o Rabelo não vai. No outro domingo eu chego aqui, pego ele pela camisa e começo judiar dele, começo castigar ele, dizendo por que ele não foi no almoço. Aí você vai dizer assim: mas não foi um convite? Era obrigado? Não era um convite? Era um convite. Então eu não fui porque não deu para mim, eu não quis ir. Eu não posso punir o Zé porque ele não quis ir. Agora, quando Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, ou necessário nascer de novo, se você não quiser aceitar o convite, você não aceite, só que você vai ser punido depois, porque Jesus está colocando um imperativo. Você era obrigado a fazer. Agora você não entendeu isso. Para você entrar no reino de Deus tem que nascer, tem que passar pela porta estreita, mas você não quis. Só que você vai ser colocado no inferno justamente porque desobedeceu esse convite. Porque não foi um convite como o meu que eu fiz. Então é diferente. Precisamos ver as coisas desse lado. Essa porta, irmãos, nada mais é de que o próprio Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então a porta é Jesus. E eu creio sim que é Jesus crucificado, porque nada decidi saber senão Jesus e este o crucificado. Então a porta é Jesus crucificado, com todos nós crucificados com ele. A gente morre. Ele nos recebeu em seu corpo, lá na cruz, nesta porta estreita onde entramos para morrer com ele,
para podermos receber em nós a sua vida, a vida que regenera, né? Que faz nascer de novo, a vida que salva, que nos coloca no reino de Deus. O pessoal dos versículos 22 e 23, que foi lido no início, eles não entenderam, porque você vê que está no contexto, né? Jesus estava dizendo para esse pessoal, todos eles, só que eles não entenderam que eles tinham que passar pela porta estreita, para poder caminhar num caminho estreito também. Eles optaram pelo caminho deles, o caminho da religião. Porque quando diz lá que eles fizeram em nome de Jesus, fizemos 3 vezes, vão repetir isso, isso é o caminho religioso. Porque o que é religião? Religião nada mais é do que aquilo que a pessoa faz. Religião é comportamentos para serem feitos e obras para serem praticadas, coisas que têm que ser processadas. Isso é religião, é o caminho do religioso. Ele tem que fazer. No caminho do religioso, a indagação comum é esta aqui: o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque é o caminho religioso, mas em Jesus não. Jesus coloca a porta estreita, entra aí, morre aí, e aí você vai andar em um caminho, já vai andar livre, liberto já do pecado. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi categórico em afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção bem aqui no que Jesus diz. Ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não diz vai ao Pai. Não é vai ao Pai, é vem. Porque Ele nos leva ao Pai. E isto aqui é totalmente radical. Há quem pensa que todas as religiões são boas e levam a Deus. Que são muitas as religiões, cada qual com o seu próprio caminho, com o seu próprio esquema, seu caminho, mas que no final todos se cruzam. Não é verdade. O que eu vou dizer aqui é até ofensivo, mas é a verdade de Jesus. Foi Ele mesmo que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Todas as religiões não são boas e não levam a Deus. Nenhuma delas. Só Jesus nos leva ao Pai. Jesus aqui está sendo totalmente distinto de tudo e de todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, nem a indicação para onde ir, ou a instrução de como fazer para chegar ao Pai. Não, ele disse eu sou o caminho. Eu preciso estar nele, porque Ele próprio é o caminho. Ele é o caminho vivo. E eu preciso estar nele, porque é Ele que é o caminho direto ao Pai.
que leva ao Pai. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, não deixa nenhuma dúvida a respeito desse caminho que é Ele. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Não é andar com Ele, é andar nele firmados, nele colocados, andar nele. Por quê? Porque Ele é o caminho, o único caminho. É Jesus ou Jesus, não tem outra opção. Jesus é o único caminho entre o mundo caído e a casa do Pai. Se você não entrar por Ele, que é o caminho, você nunca chegará à casa do Pai. Você nunca será levado à casa do Pai, ao Pai, porque é através dele. Eu sou o caminho que leva ao Pai. E esse caminho é a cruz. Envolve a cruz. Esse caminho é a cruz, envolve a cruz, onde nós fomos colocados em Jesus, em seu corpo. Ali nós morremos e com Ele também saímos pela ressurreição, e é por aí que Ele nos leva ao Pai. Ele também disse: eu sou a verdade. A verdade que liberta não é um conceito, é uma pessoa, é Jesus. Eu sou a verdade. Mas não podemos confundir a verdade que liberta, a verdade que é Jesus, com conceitos filosóficos e religiosos. Não podemos fazer como Pilatos. João capítulo 18, versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos estava confuso. Estava ali diante daquele que disse: eu sou a verdade. Ele estava diante da verdade. Só que ele pergunta: que é a verdade? Que é a verdade? Como que se a verdade fosse um conceito, uma filosofia. Pilatos queria saber o que era a verdade. Mas a verdade não é o que. A verdade é quem. É uma pessoa. Talvez por isso a pergunta de Pilatos tenha ficado sem resposta, porque Jesus não respondeu. Jesus é a verdade e estava diante de Pilatos, mas ele não percebeu. Então Jesus, ele é radical na sua afirmação: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a vida. João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
O fato de Jesus dizer: eu vim para que tenham vida, está nos indicando que Ele é esta vida em abundância. Esta vida é Ele mesmo. Cristo é a vida em nós, e cada vez mais, porque Ele é vida em abundância. Jesus veio para ser em nós esta vida abundante. Cristo em nós é vida em abundância, para que o ser humano pudesse desfrutar da vida de Deus, da vida que é Cristo, da vida que veio a este mundo. Ele teve que nos receber em seu corpo, receber em seu corpo a vida do pecador na cruz, para ser crucificada com Ele. Uma vez que a nossa vida pecadora foi crucificada com Cristo, Ele próprio vencer em nós a nossa vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. A nossa morte com Cristo na cruz foi para que perdêssemos a nossa vida pecadora. E na nossa ressurreição com Cristo, nós ganhamos a sua vida, e mais, Cristo entra em nós, e entra para ficar permanentemente e viver em nós a sua vida justa, santa e abundante. É assim que nós entramos para a vida abundante que Cristo veio nos trazer e ser em nós. Não há vida em abundância em outro conceito senão este: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para nos suprir com a sua vida, Cristo teve que morrer por nós, e morrendo por nós, nos fez morrer com Ele nele, para perdermos a nossa vida pecadora, a fim de nos suprir com a sua vida ressurreta, que nos satisfaz totalmente e perfeitamente. Basta crer, apenas crer. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele foi muito radical, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Chamou tudo para ele. Não tem espaço para ninguém mais. Jesus está sozinho nessa. Não tem concorrentes. Jesus está sozinho nessa, não tem concorrentes. Ele é singular. É só Ele. E Ele ainda diz: ninguém vem ao Pai senão por mim.